do mundo espiritual para cada um de nós. No Espiritismo a gente não tem mestres, professores. Temos sim o Mestre Jesus, o Professor Jesus. Os demais, todos somos alunos. Então, quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Nas bem-aventuranças, que Mohandas Gandhi diz que se perderem todas as obras sagradas, o Talmud, a Torá, os Vedas, o Bhagavad Gita, o Corão, a Bíblia, se perderem todas as obras sagradas no incêndio, mas se na hora do incêndio conseguir salvar as bem-aventuranças, estará salvo o essencial. Não é que privilegia, até porque foi dito para o indiano, não é que privilegia a ideia cristã, o conteúdo das bem-aventuranças. E tem um ponto das bem-aventuranças que é diferente, porque se refere à terra. Bem-aventuranças quer dizer felizes, e não é felizes para o céu, mas para a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os herdeiros da terra. É uma reflexão profunda. Em um momento de transição planetária, em um momento de cataclismas físicos, de guerras, os mansos permanecerão na terra. É o que Jesus nos diz. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar desse capítulo, tem um item que chama afabilidade e doçura. Afabilidade, não a diplomacia, não o verniz social, que todos nós precisamos. Todos nós precisamos sermos afáveis com o chefe, com o patrão, senão perdemos o emprego. Com o cliente, senão perdemos o negócio. Não é esse verniz. Esse verniz que, de acordo com os espíritos, faz com que algumas pessoas sejam muito queridas no meio social, admiradas até, mas em casa são déspotas domésticos, em que as pessoas que dividem com ele o mesmo teto, ele às vezes diz assim: aqui eu sou respeitado. E os espíritos dizem, mas ele esquece de acrescentar, e também detestado. Não é essa afabilidade que os espíritos propõem. Eles explicam, afabilidade é a concessão da razão. E a doçura é a concessão do coração. As palavras parecem sinônimas. Talvez sejam. A gente fala, fulano é tão doce, fulano é tão afável. Talvez sejam sinônimas, talvez sejam etapas. Na afabilidade, nós construímos intelectualmente um melhor relacionamento com o nosso próximo. No domingo, é isso? No domingo, né, Mar? Desculpe, viu, gente, porque fuso horário, essa coisa toda, né? Estava no Japão até ontem. No domingo, nós vamos trabalhar
a vivência terapêutica do perdão, portanto, uma imersão espiritual, combinado com a comunicação pacífica, que é uma especialidade do Marre. Uma amiga lá do Brasil diz que o Marre é o pacificador. Então, a comunicação pacífica é uma metodologia, é um mecanismo para aplicar a afabilidade. Através da comunicação pacífica, nós aprendemos de forma prática como sermos afáveis, mansos. Mas é importante a gente perceber que isso não é fácil. É uma concessão da razão, diz os Espíritos. O Chico Xavier conta uma história através do médium Bacelli, portanto, não foi uma história dele que ele contou encarnado, que uma senhora buscou o Chico Xavier porque ela queria tomar um passe dele. Vocês imaginem, tomar um passe do Chico Xavier é algo que ia marcar a vida dessa mulher. Alguém disse para ela, olha, ela estava com um problema sério. Então, tome um passe do Chico Xavier. Ela foi então a Uberaba, melhor, a Pedro Leopoldo. O Chico morava em Pedro Leopoldo ainda. Chegando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é o centro espírita que o Chico, primeiro que ele trabalhou, o pessoal do Luiz Gonzaga disse a ela, olha, o Chico Xavier, ele trabalha. Que às vezes a pessoa acha que a gente vive do espiritismo, né? Pelo contrário, a gente gasta pelo espiritismo, né? Eu fico sempre achando muito engraçado os eventos espíritas. Eu sei que aqui na Austrália vocês não fazem isso, mas lá no Brasil, vocês acreditam que a gente faz, por exemplo, festival de tortas. E as pessoas levam aquelas tortas maravilhosas, doce, de sal. Aí eu dou uma torta que eu fiz. Mas para eu participar do festival de tortas, eu preciso comprar um ingresso para comer a torta que eu fiz. Depois, ao final, se sobrar a torta, a Casa Espírita vende as tortas para a pessoa levar para casa. E aí eu vou comprar a torta que eu fiz. Faz sentido isso, Paulo? Né? Então o povo espírita não deve bater muito bem da bola. Deviam dar logo dinheiro, né? Dar essa volta toda para arrecadar fundos para a Casa Espírita. Então a gente precisa de recursos para pagar água, luz, aluguel, telefone, etc, etc. Então, ao invés da gente receber, a Luiz, você é pastor espírito? Não sou, mas é semelhante, eu digo semelhante. Qual é o salário? Não, essa é a diferença. Não tem salário, tem contribuição, que a gente, além da contribuição física, também financeira, para que a casa funcione. Então, na verdade, eu esqueci até por que eu estou falando isso, mas a afabilidade, ela é uma construção mental, exige esforço, é um mecanismo de esforço. Por quê? Dado ao nosso instinto, não que os animais sejam violentos, mas a nossa dificuldade em viver no estágio moral da humanidade.
A natureza nos faz agressivos. Até porque é a vida coletiva. Por isso que é uma concessão da razão. Agora eu lembrei porque que eu estou falando isso. E eu vou voltar na história. E aí então a mulher, falaram para a mulher, o Chico Xavier trabalha, está no trabalho profissional dele. Ele trabalha na fazenda Modelo, que pertence ao Ministério da Agricultura. E aí a mulher foi lá na fazenda Modelo, atrás do Chico. Chegando lá, quando ela... Eu gostaria de falar com o Chico Xavier, por favor. Aí o gerente do Chico, o chefe dele, disse, meu Deus, esse povo não deixa o Chico trabalhar mais. Aí o funcionário falou, pois é, ela quer falar com o Chico Xavier. Vá lá e diga que o Chico Xavier não está. Que ela que espere ele lá no centro espírita à noite. Aí o jovem disse, olha senhora, o Chico Xavier não está. É melhor a senhora ir lá para o centro espírita. A mulher voltou do centro espírita. Chegando lá, disse, me disseram que o Chico Xavier está aqui. Aí a paciência começou a estourar. Aí a pessoa falou, na verdade, se ele não está na fazenda, ele deve estar em casa. Aí a mulher foi lá para a casa do Chico. Ele morava com a Maria, a irmã dele. E Maria já estava por aqui, de gente que ia atrás do Chico, lá na casa dela, que nem deixava ela trabalhar. Quando a mulher chegou, Maria devia estar muito inspirada no bem, aquelas pessoas que nos ajudam na evolução, como diz o Baer. Então a mulher já delicadamente disse para a senhora, por favor, eu tenho que fazer, eu preciso trabalhar. A senhora vá para o centro espírita, vá para que te carregue, mas não me perturbe. E a mulher foi para o centro espírita de novo, muito brava. Chegando no centro espírita, ela disse, eu quero falar com o Chico Xavier, e é agora. E o dirigente disse, minha irmã, não, eu não sou sua irmã, eu preciso tomar um passe do Chico Xavier, mas que passe difícil. Disse, a senhora, minha irmã, vai na fazenda, já estive lá na fazenda, mas não tem como ele ter saído de lá, ele trabalha lá. Aí ela voltou na fazenda Modelo, e é longe daquela época, né? Era a charrete, a pé ou a cavalo, não tinha automóvel. Quando ela chegou na fazenda, o mesmo rapaz, quando avistou, falou com o gerente, ela está aí de novo. E pela fisionomia dela, e mulher quando muda a fisionomia é algo assustador. Pela fisionomia dela, ela está brava. E o gerente disse, é melhor a gente levar o Chico para falar com ela. O gerente, mas agora ele realmente saiu. Aí o atendente disse, mas eu não vou falar isso para ela, porque senão eu vou apanhar. O gerente disse, diga que fique tranquilo que eu vou. E aí o gerente foi e disse a ela, oi minha irmã, ela disse, não sou sua irmã, eu só quero uma coisa, só uma coisinha, que é tão fácil, mas parece muito difícil. Eu só estou querendo tomar um passe do Chico Xavier. Isso é pedir muito. E o gerente era espírita, falou, não, minha irmã, eu já lhe disse que eu não sou sua irmã. Cadê o Chico Xavier? Ele disse, ele foi embora. Foi para o centro espírita. Ela disse, você está de brincadeira. Não, ele vai realmente para o centro espírita, já terminou o expediente dele aqui. E a mulher foi para o centro espírita. Chegando no centro espírita, ela disse, eu não tiro o pé daqui antes de falar com o Chico Xavier. E o pessoal falou, não, a senhora pode se assentar aí, que daqui a pouquinho o Chico chega. E o Chico chegava às 6, a palestra começava às 7, mas ele chegava às 6. Então ele chegou, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, com aquele carinho com todo mundo.
Até que chegou perto de alguém e alguém disse, aquela senhora está querendo falar com você. E ele disse, então peça para ela ir até a sala de passe, que eu vou lá. O companheiro conduziu a mulher até a sala de passe. Ela disse, aqui é a sala de passe? Falou, então tá bom, é exatamente isso que eu quero, tomar um passe do Chico Xavier. E aí o Chico chegou e falou, oi minha irmã, como é que a senhora está? A mulher se levantou da cadeira e deu pá, pá, pá. Deu 3 tabefes, 3 tapas no rosto do Chico, que estava pegando fogo. Agora, e aí ela sentou, pôs a mãozinha para cima, que tem gente que põe a mão para cima, acha que a energia entra na mão. Fechou o olhinho e falou, agora você me aplica um passe. E o Chico, olhando para ela, falou, como é que eu vou aplicar o passe nela, né? O rosto pegando fogo. Aparece Emmanuel e diz, o que foi, Chico? Ele diz, o que foi? Você está vendo? Essa senhora chegou do nada, me deu 3 tapas na cara. Eu não fiz nada para ela. E ainda me pediu para eu aplicar um passe. Como é que eu vou aplicar um passe nela? Passe é um ato de amor. Eu estou com ódio dela. Se eu aplicar um passe, eu vou matá-la. E Emmanuel disse, aí ele disse, você não acha que eu tenho razão? Eu trabalhei o dia inteiro, ela queria que fosse na hora que ela queria, mas eu não vivo do espiritismo, eu tenho meu ganho, tenho que trabalhar para ganhar com o suor do meu rosto. Você não acha que eu tenho razão, Emmanuel? Emmanuel disse, acho, mas ela tem a necessidade, Chico. E para Deus, o que conta não é a razão, é a necessidade. Percebem? Mesmo que o outro esteja certo, a afabilidade é pensar que o agressor tem a necessidade, não de agredir. Ele tem outra necessidade, a agressão. A agressão é um efeito colateral da necessidade. E o Chico disse, e o que eu faço? E aí vem a comunicação pacífica. Emmanuel disse, conversa com ela. E a mulher com o olhinho fechado. E o Chico bateu no ombro dela. Ela abriu o olho. Ele disse, minha irmã, você me perdoa por não poder recebê-la na primeira vez que você veio aqui, diante daquela humildade, daquele gesto. A mulher começou a chorar e disse, ô Chico, eu é que te peço perdão. Eu estou tão atormentada. Meu marido foi embora com outra mulher e me deixou sozinha, com 3 filhos pequenos e sem recursos. Então, eu tive a ideia infeliz de envenenar meus 3 filhos, matá-los e depois matar a mim mesmo. E uma amiga, para quem eu revelei essa ideia, eu disse a ela, nada vai me tirar a vontade de matar os meus filhos e matar a mim mesma. E a minha amiga disse, você pode até fazer isso, mas antes, tome um passe do Chico Xavier. E é por isso que eu estou aqui. Me perdoa, Chico. E ajoelhou aos pés do Chico
para beijar-lhe, ao que o Chico se curvou, ergueu-a e a abraçou. E no lugar daquela energia pesada de mágoa, naquele rosto que queimava pela violência, se transformou em luz. E o Chico disse: agora eu vou lhe aplicar o passe. E aplicou o passe naquela mulher. Isso é afabilidade. É a habilidade que todos nós temos, a capacidade em lidar com a violência, em lidar com o conflito e ser um pacificador e apaziguar. Porque na maioria das vezes, quando estamos diante de um conflito, nós trazemos na alma os nossos próprios conflitos. Sigmund Freud chama de deslocamento. Nós deslocamos as nossas dores para pessoas que nós amamos. Um pastor de uma igreja evangélica, de uma denominação evangélica muito conhecida, meu paciente, chegou numa segunda-feira à tarde, com o rosto banhado em lágrimas, cheio de remorso. E ele disse: eu não sei por onde começar hoje. E eu sempre brinco, disse: comece por onde você quiser. E ele contou a seguinte história: no domingo, portanto na véspera, a sua mãe completara 90 anos. Todos os filhos, noras, netos se reuniram para aquela comemoração. E o seu irmão lhe dirige a palavra perto da mãe dele, quando ele estava conversando com a irmã, o irmão se aproxima e diz assim: tome cuidado com seu filho. E ele pergunta: por quê? Diz: porque seu filho está virando gay. Isso está sendo notado pelas pessoas. Isso me envergonha. A vontade que ele tinha é avançar no irmão, que não tinha nada a ver com a vida e com a família dele. Mas como fazer isso na frente da mãe? Dar esse desgosto para uma mulher que completava 9 décadas de vida. Ele se calou. Parece um ato pacífico, mas não. Era só da boca para fora, porque dentro ele fervia de ódio. E dali ele saiu. Terminou o aniversário, ele não viu mais esse irmão, não teve estômago para se despedir do irmão. E no dia seguinte, quando ele chega em casa para almoçar, ele almoçava em casa, a esposa lhe diz: Jorginho está com problemas na escola. A coordenadora mandou um bilhetinho que ele está atrapalhando a aula. E o atrapalhar da aula do Jorginho é que os colegas faziam bullying com ele. E é isso que estava atrapalhando a aula. A esposa não explicou, só disse que ele estava atrapalhando. Ele imediatamente entrou no quarto do filho e o filho disse: papai. E ele deu um soco. Pá! No filho de 16 anos, que tombou no chão. E olhando para ele assustado, disse: papai, por que o senhor fez isso? Ele é um pastor.
É um homem que leva o evangelho para as pessoas. É um homem que ensina sobre Jesus para as pessoas e agrediu o próprio filho. Dizer que quando o filho falou, papai, por que o senhor fez isso? Aí ele caiu de si. Um remorso invadiu o peito. E ele disse, eu não consigo ter paz desde então. Por isso eu lhe pedi para adiantar a sessão de quarta para segunda. O que eu faço, Aloísio? Eu disse, realmente foi um ato criminoso que você fez. Você poderia estar preso. É proibido bater nos filhos. No Brasil, isso é proibido. Numa lei chamada Lei das Palmadas. Você não pode dar a palmada, imagine dar soco. Mas seu filho te ama tanto que ele não vai fazer isso. Mas outra pessoa poderá fazer. E aí ele chorava. Eu disse, sabe em quem você queria dar esse soco? Ele disse, no meu irmão. E ele me contou a história. Eu disse, isso se chama deslocamento afetivo. Por isso, não levemos desaforo para casa. Então, Marcia, você me convida um palestrante que está estimulando as pessoas a brigarem umas com as outras? Não. Não leve o desaforo para casa. Se livra dele no meio do caminho. Para. Faz uma prece. Respira fundo. Tenta entender que motivo levou aquela pessoa de te provocar. Dilui isso. Porque senão fica inteiro e vai se transformar em agressão. Então a afabilidade não é só a vontade de não agredir, é a capacidade de esvaziar o coração quando a agressão surge. É diferente. Não é agredir, não é engolir sapo, porque o sapo, a casca dele é grosseira, e ela desce, e aquela patinha cheia de unha, vai descendo na garganta, vai ao estômago que dá gastrite. Quem engole sapo, adquire gastrite, não é engolir sapo, é mastigar o sapo. Credo, Aloísio, dizem que a rã tem um sabor interessante, eu nunca comi e acho estranho, mas... Então, rã e sapo são parecidos. Você faz de conta que é uma rã. Estou brincando. Então, aquela agressividade para. Respira fundo. Lembra de Jesus? Senhor, eles não sabem o que fazem. Por que ele está te agredindo? Nós não somos seres reativos. Nós humanos, reativos são os animais. Nós humanos somos seres ativos. É nosso papel diluir a agressão. E aos poucos, com esforço, nós nos tornaremos pessoas afáveis. Com a prática da afabilidade, nos tornaremos pessoas dóceis. Porque aí o nosso emocional vai automatizar essas atitudes, essas ações, essa capacidade em lidar com a agressão, em lidar com a provocação. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Fazer a prece, não é isso, Mari? Senhor Jesus, fico pensando, mestre, e nós nos imaginamos
todos e todas aqui presentes, em um bar, em que o Senhor nos convoca ao trabalho. Alguns de nós, Senhor, somos como o apóstolo Pedro. Somos impulsivos. Quando vemos, já agredimos. Mas Jesus, o apóstolo Pedro, quando envelheceu, era conhecido pela bondade, pela mansuetude. A convivência contigo transformou aquele homem bruto em um ser afável, em um ser humano dócil, a ponto, quando o pai Pedro passava numa cidade, as pessoas disputavam a sua sombra, porque curava. Envolva, Senhor, os nossos corações, para que sejamos cada vez mais afáveis, dóceis, com a habilidade de auxiliar com amor, de socorrer, sem agredir, e que os lares de todos aqui presentes possam ser invadidos pela paz do Cristo, que é o príncipe da paz, e pela luz, que a presença na casa espírita transforme cada uma em seres melhores. E só assim a paz habitará os vossos lares, o vosso trabalho, mas mais do que isso, o vosso coração. Que o Mestre nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja.